Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do reinado do Constantino X, Constantino Ducas, que teve um reinado bastante tumultuado e que foi aquela bagaça nessa montanha russa bizantina. Vamos saber como foi esse reinado dele neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço a todos que dêem um tapote no like e compartilha com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer. O seu like é muito importante porque você vai receber as notificações e os vídeos aparecerão aí no seu feed, na sua página principal aí do YouTube. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Esta é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores bizantinos. Como as histórias todas são conectadas, então eu recomendo a vocês que assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor a história. Caso contrário, existem outros vídeos aqui no canal, na videoteca do Zelota, então fiquem à vontade para dar uma conferida nas várias sagas e mini sagas. Me sigam também no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher os vídeos especiais das quartas e também assistir ao meu quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal lá no IGTV. Vídeos todas as quartas com os especiais às 20 horas e nos sábados com a nossa saga bizantina às 17 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos nessa que esse vídeo vai ser um pouquinho menor que o normal, mas tem um conteúdo bem interessante. Vamos lá. Bom, Constantino X, que reinou de 1059 até 1067. Como você já sabe, o nome dele era Constantino Ducas. Ele nasceu no ano de 1006 e era de uma família de um nobre grego que era da Panflagônia e que pode ter sido um governador da Tema da Moésia. Bom, o Constantino Ducas, desde a sua juventude, ele era viciado em debates sobre filosofia e teologia. E ele teve 2 casamentos durante a sua vida. O primeiro casamento dele foi com a filha de um nobre bizantino que vocês já conhecem, que era o Constantino Damasceno. Para quem não se recorda do Constantino Damasceno, ele foi um dos amantes da Zoé Porfirogênita e que ela chegou a cogitar casar com ele, né? Ela teve um caso com ele quando ela foi casada com o Romano III, que não dava atenção a ela, tal, toda aquela história que vocês já conhecem. E aí ela acabou desistindo de casar com ele, por fato dele, acho que ter ideias muito que não agradaram a ela. Talvez ele quisesse era ficar governando, reinando ao invés dela. E ela acabou escolhendo ali o Miguel IV, né? Mas enfim. Bom, mas voltando à história aqui que interessa, que é do Constantino X, ele acabou não tendo filhos com essa filha do Constantino Damasceno, que também não tem registro do nome dela e não se sabe o motivo pelo qual ele não continuou casado com ela. Se foi uma separação ou se ela veio a falecer, enfim. O que acontece é que ele se casa pela segunda vez e ele era um cara que estava sempre buscando casar com mulheres de famílias tradicionais e que colocassem ele ali em evidência. Então ele vai ter uma ascensão social e política através desses casamentos. O segundo casamento dele vai ser com a Eudóxia Macrembotilista. E essa mulher de nome extremamente exótico, ela era sobrinha do Miguel Cerulário, o poderoso patriarca de Constantinopla, na cisão do Oriente, que nessa época ainda era patriarca de Constantinopla, né? Eles se casaram por volta de 1050 e o casal teve 7 filhos e apenas um não chegou à vida adulta. Eu vou falar sobre esses filhos, né, ainda neste vídeo. Bom, e aí o Constantino, né, se aliou ao Isaac I, Isaac Comneno, naquela revolta, no golpe que foi armado contra o Miguel VI. E aí acaba que o Isaac Comneno, como vocês recordam no vídeo anterior, se torna ali o imperador bizantino.
Apesar dessa aliança, dessa relação de interesse em comum que seria derrubar o Miguel VI, o Constantino Ducas ele começa a se opor às reformas que estavam sendo feitas pelo Isaac I. Para quem não recorda, reformas que foram até bem aceitas e que estavam favorecendo ao exército. Mas apesar dessa oposição que o Constantino estava fazendo ao Isaac Comneno, ele acaba sendo escolhido pelo próprio Isaac para sucedê-lo, né? O Isaac estava ali doente, né? Uma febre altíssima, achava que tinha chegado a hora dele, né, de ir para a terra dos pés juntos, mas foi um alarme falso. Ele entrega o trono, acaba abdicando e depois ele se recupera e tenta voltar, mas não consegue mais e acabou vivendo até mais alguns anos, né? Então isso foi em novembro de 1059, segundo Miguel Psellos, ele que articulou tudo, mas existem aí muitas dúvidas se realmente o Miguel Psellos participou de tudo isso e colocou-se como um personagem central em certas articulações no Império Bizantino nessa época, justamente para ele se vangloriar nas suas próprias histórias. Bom, o que acontece é que o Constantino vai ser coroado no dia 24 de novembro de 1059. E na época ele já tinha 53 anos de idade, que para a época já era considerado uma pessoa idosa, né? Bom, ao se tornar imperador, Constantino ele rapidamente vai coroar os seus filhos mais velhos como co-imperadores, que mesmo ainda sendo jovens, muito jovens, que eram o Miguel Ducas e o Constâncio Ducas. E ele também coloca o irmão dele, que era o João Ducas, como o seu vice-imperador, como o seu César. Com relação ao reinado do Constantino X, que foi muito problemático. Bom, no início do reinado do Constantino, ele teve que lidar com um problema antigo, né, que eram os normandos, estavam no sul da Itália. Para quem não recorda, os normandos eles haviam sido contratados como mercenários para lutar contra os árabes, né, que estavam ali com o seu emirado na Sicília, e também uma parte estava no sul da Itália. E por falta de pagamento eles acabaram se voltando contra os bizantinos e se tornam ali mais um dos inimigos bizantinos naquele território da Itália. Bom, e aí eles começaram, os normandos no caso, a conquistar alguns territórios bizantinos nessa região da Itália. E os normandos eram liderados pelo Roberto de Altavilla, que consegue conquistar a Calábria bizantina e também a Apulia, se tornando duque dessas duas regiões. Bom, Constantino ele vai reforçar esse território bizantino, que era o Catapenato, né, que seria uma província bizantina na Itália, indicando dois duques, né, para ficar ali na velha bota, que seriam o Maruli, e que depois vai ser sucedido pelo Cirano. E ele envia também dois generais para participar dessa campanha de proteção do território, que eram o Mariacha e o Miguel Mauricas. Então eles ficam por lá para defender o catapenato da Itália. Bom, com relação à política, nós teremos aí as suas atitudes altamente impopulares. Ele vai adotar uma política que vai ser favorável aos burocratas da corte e também à igreja. Bom, o que é que o Constantino faz que deu tão errado? Ele vai reduzir o apoio financeiro que estava sendo dado ao exército, que foi justamente dos pontos altos do reinado do Isaac I, do Isaac Comneno. Então ele acaba dissolvendo o contingente da Armênia, aniquilando ali, reduzindo seu contingente, dissolvendo uma milícia inteira de 50 mil soldados, em um momento que era crucial, porque tinha um pessoal que estava chegando por ali, que era justamente os Segeucidas e também os otomanos, que avançavam para o oeste. Então eles estavam se aproximando justamente da Armênia.
Bom, Constantino fez justamente o que? Desfazer o que Isaac fez. Então muitas daquelas reformas que Isaac fez, justamente para acabar com a questão da corrupção, de pessoas recebendo salários altos ou benefícios e não apareciam para trabalhar, os famosos funcionários fantasmas, enfim, naquela época já tinha isso. E aí ele faz o quê? Traz de volta o esquema todo. E aí ele contrata lá um monte de gente, de juízes, de funcionários públicos que vão receber cargos e salários altíssimos, além também de ele colocar o Senado, né, vários de seus apoiadores enchendo o cenário de bajuladores para ele. E aí a decisão também que ele teve, que foi fatal, de substituir aquele contingente de soldados na Armênia por mercenários. Isso aí vai ser fatal justamente para os apoiadores que eram do Isaac I, né? Porra, acho que eu vou para essa parte. E uma outra decisão que ele teve a respeito da questão militar foi de ter substituído os soldados por mercenários. E isso vai fazer com que ele perca totalmente o apoio dos antigos apoiadores do Isaac I, que foram a favor da nomeação do Constantino Ducas como imperador. Inclusive eles vão até tentar mandar o Constantino X para o mundo além vida em 1061, mas não conseguiram. Bom, outra coisa que ele vai fazer de extremamente impopular, né, mais um ato impopular dele, vai ser com a população, aumentando os impostos que era para poder pagar o exército, para tentar reverter o próprio problema que ele criou. Mas aí já era tarde e começaram as invasões. Começamos com o sultão Alparslan, que era do Império Seljúcida, que vai atacar a Ásia Menor. E em 1064 ele conquista o que? Justamente a capital da Armênia. Lembram lá dos 50 mil milicianos lá que foram dissolvidos, enfim. Depois nós vamos ter a tribo turca dos Oguzes, que vão atacar os Balcãs em 1065. E essa tribo era parentesco, ela tinha um parentesco com os Pechenegs, né? Inclusive, foi até uma das coisas que eu conversei com o Emiliano User na live que eu fiz na última quarta-feira lá no Instagram. Quem não conferiu essa live, ela estará futuramente aqui no canal, no quadro do Zelota Convida. Bom, então existiam ali diversas tribos na Turquia, né? A gente pensa só no Império Bizantino quando a gente vê aqui a saga bizantina, mas tínhamos ali várias tribos turcas. Então essa tribo dos Oguzes ali está com os Balcãs. Bom, e para completar o pacote fechando com chave de ouro, nós vamos ter a conquista de Belgrado, que foi conquistada pelos húngaros ou magiares, e conquistam esta importante cidade. Bom, o Constantino vai ter como seu último ato, já na sua idade avançada, com 67 anos, já doente, ele vai exigir que os seus filhos que o sucedessem como imperador e que o caso forçaria a Eudóxia, não vou repetir o sobrenome dela que é muito difícil, a não se casar novamente. Mas ela vai acabar se casando, não vai adiantar de nada. Mas enfim, o Constantino faleceu no dia 22 de maio de 1067 e ele vai ser sucedido pelo seu filho mais velho, que era o Miguel Ducas, que tinha 17 anos na época e vai passar a se chamar Miguel VII. Inclusive o início do reinado do Miguel VII vai ter uma regência ainda da mãe dele, da Eudóxia. Bom, além desses filhos que eu já mencionei, que eram 6, né, que haviam chegado à vida adulta, além do Miguel e do Constâncio, que foram seus co-imperadores, ele também teve outro filho que foi o Andrônico Ducas, que acabou não sendo nomeado como co-imperador na época, mas ele chega a se tornar co-imperador em 1070, quando a Eudóxia ela vai casar-se pela segunda vez, agora com o Romano IV.
E ele também teve 3 filhas, que foram a Ana Ducas, que acabou se tornando freira, a Teodora Ducas, que casou-se com o Domênico Selvo, que foi o Duque de Veneza, e por último a Zoé Ducas, que casou-se com o Adriano Comneno, da família Comnena, que era um general bizantino no reinado do Aleixo I Comneno. Teremos retorno dos Comnenos aí ao Império. Isso nós veremos mais na frente. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o vídeo hoje um pouco mais curto, mas com algumas histórias bem interessantes. Estarei retornando agora na quarta-feira com o nosso especial de 2.500 inscritos e vocês têm 2 opções aí, como qual inimigo de Roma vocês querem, né? Então estão as opções aí, é só você ir na aba comunidade, aqui na página principal do canal e votar em quem você quer ver no nosso próximo especial da quarta-feira de 2.500 inscritos. Na segunda-feira tem o Curta com o Zelota. Eu vou falar um pouco sobre essa montanha russa bizantina de um bom imperador e vários ruins. E também vai sair na segunda, mas se você é assinante do Acampamento Zelota, você já pode assistir agora mesmo. Caso você queira assinar, é só você clicar no botãozinho azul que tem embaixo da tela. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até quarta-feira. Falou, pessoal.